Olá, pessoal. Meu nome é Lucy, sou voluntária da Aliança Espírita aqui na cidade de Araraquara, trabalho nas casas do Redenção, do Firmina, também no CIAL, que é uma casa ainda em construção no Jardim Universal, mas já tem um trabalho ativo, que são as vibrações. Esse encontro de hoje é para falarmos da aula 70, as doutrinas de Pedro, João e Judas. A nossa referência, ela está contida aqui na Iniciação Espírita, no nosso livrinho amarelo, e também na Bíblia. Que a gente possa, então, essa noite aproveitar todo o ensinamento, todo o aprendizado, e podemos internalizar e aproveitar para a nossa reforma, para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus possa nos abençoar. A primeira parte é um contexto histórico e social das epístolas. A segunda parte, faço algumas referências dos ensinamentos apostólicos que eles nos deixaram. E a terceira parte, a gente faz uma reflexão. Boa aula a todos. Então, por que estudar as epístolas, ela se faz tão importante nesse momento? Jesus, ele trouxe um ensinamento, ele trouxe o que fazer, mas como fazer são os apóstolos, são aqueles que escreveram também as epístolas, é que trazem o dia a dia, trazem esse ensinamento na prática, como lidar, como agir, como atuar, como se manter na fé diante de tanta perseguição, diante de tantas tentações que o mundo oferece. Então, Pedro traz ensinamento, João traz esse ensinamento, Judas faz uma reflexão, e é isso que nós vamos ver hoje. Vamos começar com a doutrina de Pedro. Então, Pedro fez 2 cartas, né? Primeiro, lembrando aí quem era Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo a ser escolhido por Jesus, ele era um pescador, ele possivelmente já era casado, e as referências que a gente tem, inclusive, é que sua esposa o acompanhou aí em algumas pregações aí pela igreja primitiva. Pedro também ele era chamado de Simão e Cefas, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para comporem o colégio apostólico, e com Tiago e João fez parte do grupo íntimo que Jesus estabeleceu para um treinamento especial de comunhão. Pedro foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus. E Jesus deu um papel de liderança especial na igreja. A gente tem isso nas referências lá de Mateus, de Lucas, de João. Embora durante o julgamento de Jesus, Pedro tenha negado que o conhecia, ele se arrependeu e se tornou um grande apóstolo. Quem eram os destinatários aí das epístolas de Pedro? Os cristãos judeus expulsos de Jerusalém, espalhados ao longo da Ásia Menor, e todos os cristãos de todos os lugares. Essa situação chegou ao seu clímax, né, quando Roma determinou se livrar do império daqueles que eram de Cristo, os que não se curvavam a César. Então, Pedro conhecia bem a perseguição, ele foi espancado, ele foi preso, ele havia sido frequentemente ameaçado. Então, Pedro escreve para essa igreja, que sofria pela fé, oferecendo conforto, esperança, exortando sempre a lealdade contínua a Cristo. Os seus propósitos, então, são as grandes bênçãos de Deus para o seu povo, a conduta do povo em meio ao sofrimento, e apacenta ao povo de Deus em meio ao sofrimento. Aproximadamente foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, possivelmente escrita de Roma. Então, qual que era aí o panorama na época? Provavelmente Pedro estava em Roma, a grande perseguição sob o comando do imperador Nero. Inclusive, ele foi executado, né, durante essa perseguição. Ao longo do Império Romano, os cristãos estavam sendo torturados e mortos por causa de sua fé, e a igreja de Jerusalém estava sendo dispersa, principalmente porque nós temos aí os cristãos como alvo de perseguição. Eles se recusavam a adorar o imperador,
como um deus, e desse modo eles eram vistos como ateus e traidores, recusavam-se a adorar nos templos pagãos, por essa razão o negócio rentável desses empreendimentos idolatras declinava, onde quer que o cristianismo fosse difundido, não apoiavam os ideais romanos de interesse próprio, poder e conquista, enfim. Então, esse era o cenário em que foi escrito as epístolas de Pedro. Agora vamos ver as epístolas de João. Então, João escreveu 3 epístolas. João, antes de seguir a Jesus, ele era um dos discípulos de João Batista, foi um dos 12 discípulos, e com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Escreveu 5 livros do Novo Testamento, um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Para quem foi destinado as cartinhas aí de João? Aos cristãos em geral, provavelmente uma pequena comunidade, e a Gaio, dirigente de uma comunidade. Quais foram os propósitos de João? João escreveu sobre os aspectos mais importantes da fé, de forma que seus leitores pudessem discernir a verdade cristã do erro. Ele enfatiza os fundamentos da fé de forma que possamos ter confiança em nossa fé, em nosso mundo escuro. Deus é luz, em nosso mundo frio, Deus traz o calor do amor, em nosso mundo agonizante, Deus traz a vida. Então, ele diz aí, né, a fé, o amor e a vida. Quando nos falta confiança, essas verdades nos trazem segurança. Ele escreveu provavelmente entre os anos de 85 e 90, depois de Efésio. O panorama era que João já era um idoso e talvez fosse o único apóstolo vivo naquele momento. Ele ainda não havia sido enviado à ilha de Patmos, onde vivia como um exilado. Como testemunho ocular de Cristo, ele escreveu toda a autoridade para dar. Ele tinha toda a autoridade para dar como, né, testemunho ocular de Cristo e também os discípulos mais próximos a Jesus. Então, a comunidade cristã, ela tinha grande segurança e confiança no que ele dizia, no que ele se propunha a ensinar, a sua fé. A próxima epístola é a epístola de Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, não é o Judas que traiu Jesus. Na verdade, ele nem era um apóstolo, ele era um discípulo, ele era próximo, ele era o irmão de Tiago, e como Tiago era o meio-irmão de Jesus, consideramos aí que também Judas pudesse ter esse parentesco com Jesus. Mas ele era muito humilde, foi muito humilde, não fez essa referência, né? Pouco se tem aí das referências de Judas. Para quem que Judas escreveu? Ele escreveu para todos os judeus convertidos e todos os cristãos em todos os lugares. Ele faz uma advertência, ele escreve uma única epístola e ele faz uma advertência bastante séria em relação ao perigo dos falsos mestres e aí ao dever de se lutar pela verdade de Deus. Mais ou menos aí em 65 depois de Cristo, e aí o panorama é dentro do século I, período anterior ou posterior à destruição de Jerusalém, onde havia a grande perseguição aí aos cristãos. Então, depois a gente vê esse contexto, agora a gente entra nos ensinamentos apostólicos, e nós vamos começar com a doutrina de Pedro. Vamos fazer alguns destaques. O principal destaque que o Pedro traz é essa transformação, a transformação, deixando para trás o homem velho e nos transformando num homem novo. Para isso, ele até sugere que nós nos tornássemos recém-nascidos, que trouxéssemos a pureza da criança. Por que essa pureza da criança? Para que realmente esse recebimento, com o recebimento das novas instruções, com o recebimento dos novos ensinamentos, nós pudéssemos fluir, nós pudéssemos de fato ter a nossa reforma íntima
totalmente voltada para os ensinamentos, sem nenhum preconceito, sem nenhum sentimento inferior, sem nenhum sentimento de remorso, alguma lembrança triste que tivéssemos que pudesse influenciar e, e interromper essa nossa reforma, interromper esse nosso progresso. Conforme nós caminhamos, nós realmente nos melhoramos. Então, é esse histórico que ele quer, essas coisas boas que ele quer que fique dentro de nós, né, que vai nos formar para o homem novo. Ele diz, inclusive, que a partir do momento em que temos esse ensinamento de Jesus em nosso coração, nós, inclusive, devemos obedecer às leis humanas e, obviamente, às leis naturais, e essas leis obedecidas, nós transferimos isso em respeito ao próximo. E a caridade, o amor, ele já vai acontecer primeiramente dentro da nossa família. As nossas obras vai ser vista principalmente pelo nosso meio familiar. Então, aonde é que nós devemos primeiramente ser observados enquanto pessoas diferentes, pessoas melhores, dentro do nosso seio familiar? É muito fácil nós sairmos e vir para o centro, né, vir para um outro lugar e colocar uma máscara de bonzinho. Estou sendo transformado, estou entendendo tudo o que está acontecendo comigo, estou gostando disso, e você ser uma pessoa diferente com alguém desconhecido. Mas o que Pedro nos diz? Que a gente tem que ser uma pessoa diferente com as pessoas do nosso convívio, com as pessoas que estão conosco. Então, é fácil eu ser uma nova pessoa com algum novo conhecido, mas eu tenho que ser uma nova pessoa com aquele com quem eu tenho já um certo convívio, com quem aquele que me ajuda no meu progresso espiritual. Então, é dentro do seio familiar que realmente eu vou colocar em prática todo o meu ensinamento, tudo aquilo que eu busco em melhoria comigo. Então, já começa por aí. Ele diz, inclusive, para sermos prudentes e vigiar a nossa mente, as nossas atitudes. Por que, nesse ponto de vista, em vigiar? É muito fácil eu me desviar do caminho quando eu realmente me perco, quando eu não estou voltada para o ensinamento de Jesus, quando isso não está bem internalizado. É como se a gente estivesse, por exemplo, fazendo um regime. Nós nos dedicamos, nós vamos atrás, conseguimos emagrecer 2, 3 quilos, e parece que a gente tem um objetivo. E aí, quando a gente cumpre esse objetivo, né, eu vou emagrecer para casar, vou emagrecer para uma festa, vou emagrecer para caber naquele vestido. E aí você entrou naquele vestido, passou aquela festa, e aí você volta a engordar. Então, por quê? Porque você não se torna vigilante, você não adaptou, não aceitou. Nós voltamos para o nosso lugar seguro. E nem sempre o nosso lugar seguro é o lugar do homem novo. O nosso lugar seguro ainda é lá no homem velho. Por isso que ele diz que vigie, né, que a gente policia a nossa mente. Então, no momento de tristeza, no momento de depressão, se eu me deixo me levar por algum mau sentimento, se eu me deixo me levar por aquele homem velho, por aqueles sentimentos que me aconteceu lá no passado, eu volto para aquele estágio. Mas se eu for vigilante, se eu me manter, se a minha mente, né, se tudo que eu puder pensar seja positivo, se eu puder trazer dentro do meu coração, seja algo que realmente vale a pena, que realmente esteja doando e doando de coração, esteja vivenciando aquilo verdadeiramente, eu deixo para trás aquele sentimento. Mesmo que me aconteça algum momento triste, mesmo que no momento seja de decepção, eu não vou trazer aqueles sentimentos de rancor, aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de vingança. Eu posso ter superado isso. Então, é esse momento. Quando eu chegar ao estágio de chegar ao homem novo, que eu permaneça nesse estágio de homem novo, que eu permaneça nesses ensinamentos do Cristo, que nós devemos perseverar nesse sentido. Então, até agora, o que nos foi proposto
até agora, o que nos foi trazido dentro de toda a doutrina, de tudo que nós aprendemos, de toda a reforma em que já caminhamos, pela caderneta, pelas caravanas que já fizemos, pelos ensinamentos, por toda, já chegamos aqui praticamente no estudo aí da Bíblia inteira, né? Já estamos nos finalmente, aí as próximas aulas já é para o Apocalipse. Então, a Bíblia inteira foi estudada, todo o ensinamento de Jesus foi trazido, tudo que é de Deus já deveria estar internalizado. Então, agora é o momento da gente ir para frente, trabalhar, ter obras. Enquanto eu estiver dentro do centro, enquanto eu tiver esse grupo, enquanto eu estiver estudando, é muito fácil eu conseguir ter o meu objetivo de vida, e as pessoas do quais eu tenho afinidade me ajudam nessa questão. Então, eu não vou desviar do meu caminho enquanto eu tiver um grupo que me apoia, um instrutor que me apoia, um mentor que me apoia, um centro que me apoia. Mas quando eu estou distante, quando eu desvio desse caminho, quando eu estou afastada, por exemplo, nesse momento que nós vivemos em que o isolamento ele se torna essencial. Nesse momento é que eu provo a minha fé. Nesse momento é que eu digo que realmente eu me transformei neste homem novo. Eu sou esse homem novo e tão presente, né, me faço para essas novas conquistas. Então, eu mantenho a minha mente, eu persevero em Jesus, eu busco estudo, eu mantenho uma conexão, busco uma atitude nova, busco obras para serem feitas, busco trabalhos a serem desenvolvidos. É isso que Pedro traz, né? Como a gente se mantém na fé. Na época, como a gente viu, os cristãos eram muito perseguidos, estavam muito dentro do sofrimento, mas o que Pedro diz? Que mesmo dentro do sofrimento, nós sabemos da salvação de Jesus, nós sabemos que pelas leis divinas, pelas leis naturais, nós temos aí a ação e reação, né? Então, eu tenho que estar confortável, eu tenho que florir, inclusive, no lugar em que eu estou, com as pessoas com quem eu estou, é onde eu vou buscar o destaque, é onde eu vou mostrar que realmente Jesus foi internalizado, que ele está dentro do meu coração. É assim que nós vamos evoluir. Então, esses são os principais tópicos aí, sempre pensando para Pedro, né, essa transformação, deixando para trás esse homem velho e nos transformando realmente nesse homem novo, disposto a lutar por Jesus, disposto a manter a fé em Jesus, nos seus ensinamentos, disposto a realmente a perseverar. Então, essa é a proposta. Bom, então, seguindo, aí a gente tem, então, os ensinamentos de João. Quais são os principais destaques das epístolas de João? João nos traz, primeiramente, ele reforça que devemos amar uns aos outros. E, ainda mais, ele diz que nós devemos, assim como Jesus nos entregou a sua vida, que nós possamos entregar a nossa vida ao outro, ao próximo. Então, quem é meu próximo? Meu próximo é quem está do lado, é realmente um necessitado, é realmente a pessoa com quem eu convivo, o meu semelhante. Então, que a gente possa, assim como Jesus entregou a sua vida por nós, que nós possamos entregar a nossa vida a todos que nos cercam, a todos aqueles que fazem parte da minha comunidade, que fazem parte do meu seio familiar, que fazem parte da onde eu convivo. Esse é a principal forma, inclusive, de caridade que João nos aconselha. Ele traz uma observância também nas questões materiais, o quanto nós estamos ainda apegados ao nosso material e esquecendo do nosso espiritual. Então, que realmente nós possamos olhar para os nossos objetivos, para as nossas missões e ver o quanto que esse meu esforço, ele ainda é voltado para o material, ele ainda é para satisfação pessoal, às vezes uma satisfação até egoísta, uma satisfação individual e não coletiva, e não buscando a melhoria do próximo. Quanto tempo, às vezes,
eu disponho, eu me prendo em realmente arquitetar alguma coisa para eu conseguir, seja ele, por exemplo, no emprego, o quanto que eu não consigo uma vaga por meu esforço próprio, mas às vezes prejudicando o trabalho do outro, arquitetando de alguma forma para que o outro não tenha sucesso, para que eu seja reconhecida, mas não através do meu próprio merecimento, mas através de alguma atitude minha, ou seja, do meu comportamento em falar mal, ou seja, por algum boicote que eu possa ter promovido, ou seja, pelo meu próprio orgulho, né? Meu orgulho, minha vaidade. Então, esses são aspectos materiais em que eu estou muito apegada, que na verdade não contam ponto nenhum mais tarde, né? Não contam ponto nenhum. Então, o que é principal para nós? O que Jesus sempre nos trouxe, que realmente nós possamos olhar e nos desprendermos, estarmos com o outro pela necessidade da nossa evolução espiritual, do nosso progresso espiritual e não ao material. Tudo que eu for muito apegada, se eu faço uma dívida que eu contraio e essa dívida realmente pode até me tirar o sono, pode, né, nesse momento, como eu perder um emprego, então, ter um sofrimento acima do normal. É ruim passar por essa situação? Mas qual é o meu pensamento agora? Se eu perco um emprego, se eu estou numa situação ruim, até financeiramente, qual é o meu primeiro pensamento agora? Sim, é ruim, mas o que eu posso fazer para sair dessa? Como é que eu faço? Quais são os meus talentos? O que eu tenho dentro de mim que eu possa doar, que eu possa perseverar, que eu possa ir atrás? Então, reconhecer realmente as minhas habilidades e essas habilidades serem colocadas aí à prova, serem colocadas adiante de uma forma amorosa, de uma forma positiva, de uma forma em frente, e não ficarmos no sofrimento, e não ficarmos voltados realmente para um homem velho, né? Que realmente nós possamos seguir em frente, não apegado a essas questões materiais que momentaneamente podem nos trazer prazeres, mas vão trazer muito sofrimento depois. Esse desapego, ele precisa acontecer, né? A aproximação de Deus pela oração e pela prática das leis divinas. Então, essas duas questões. Se eu estou numa dificuldade grande, eu posso pedir para Jesus, posso pedir para Deus que me ampare, que me auxilie, que me dê forças para aguentar, para suportar, para passar por essa situação. Nem sempre Jesus pode me atender naquele pedido. Por quê? Porque conhecedor de todo o plano, pode ser que eu não seja merecedora naquele momento daquilo que eu estou pedindo. Mas isso não quer dizer que Deus não atende. Isso não quer dizer que eu não estou amparada. Eu estou amparada. Então, é esse momento que eu preciso entender que permanecer na fé, permanecer com Jesus, permanecer no momento em que realmente eu consigo ir em frente, eu consigo dar do meu melhor, eu consigo suportar. Então, nós pedimos e recebemos conforme o nosso merecimento naquele momento. Podemos até não entender, mas por um plano maior, pela lei divina, pela lei de ação e reação, eu preciso passar por isso. Então, como um aprendiz, como um servidor, eu tenho que aceitar, eu tenho que reconhecer os momentos em que eu estou vivendo e reconhecer que tudo pode vir para o meu aprendizado. E nem por isso eu vou deixar a minha fé para trás, nem por isso eu vou deixar de me fortalecer para ir em frente, para caminhar. Então, que eu não me demore em alguma dor, que eu não me demore em alguma situação muito desagradável, muito ruim. Eu posso sofrer, mas que eu saia dessa com a garra, com a bênção divina, com todo o amor que Jesus nos deposita para seguirmos em frente. Então, né, e pela prática das leis divinas, a lei do amor, a lei da caridade, né, fazer o bem para o próximo. Então, é um outro alcance que João nos traz aí para chegarmos até Deus. Ele traz também uma outra referência, e aí essa outra referência já
né, uma observância em relação à sua carta, que é quando ele fala também de falsos mestres, mas Judas, ele faz a sua epístola totalmente voltado a esses falsos mestres. Então, o quanto cuidado que a gente precisa ter. Na época, então, havia muito fake news, né? Havia uma questão aí de muitas ideias distorcidas, e isso estava confundindo de fato os cristãos, que já não sabiam mais em quem acreditar. Eram notícias que vinham influenciando e que alguns cristãos estavam se perdendo. Então, né, Judas, principalmente, ele traz de mantermos a nossa fé cristã, de mantermos o nosso conhecimento cristão. Então, hoje, como nós podemos não nos desvirtuar? Então, seguimos falsas, né, até falsas notícias. É nos informarmos mesmo, é não ter uma única fonte de informação. Qual é a fonte correta? Busque, né? Vamos buscar várias formas, vamos buscar nos instruir. Nós temos hoje né, tudo ao nosso dispor. Então, que a gente aproveite da tecnologia, que aproveite dessa comunicação para realmente nos informarmos da melhor forma possível. Que a gente realmente tenha os ensinamentos a fundo. Então, se eu tenho alguma questão, que eu tenho dúvidas, alguma referência, alguma coisa que foi dita que eu não concordo, por exemplo, em relação aos evangelhos de Jesus, eu tenho a fonte, eu tenho a Bíblia, eu tenho de onde tudo foi tirado. E essa interpretação eu posso ter, eu posso receber, né? A gente vai muito atrás de curas rápidas, de curas milagrosas. Será que essas curas existem? Se eu passo por alguma situação, por algum problema, né, e alguma solução ela é milagrosa, será, gente, que realmente existe uma solução em que nós não passemos por nenhum sofrimento, nós não passamos por nenhuma transformação, nós não passamos por nenhum caminho que vai nos isentar de algum tipo de dor? Não existe. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, tem um período de crescimento, tem um caminho torturoso para seguir. Inclusive, para chegar até Deus, existe um caminho torturoso, existe um caminho. Seguir Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus não é fácil, né? Nós vamos ter no sofrimento. Você ser uma pessoa boa, você pode ser abusada dessa bondade, né? E isso não é para deixar de você ser bom, né? Muito pelo contrário. Né? Não podemos evitar, não podemos dar ao outro motivos, né, ou situações que realmente façam com que ele diga, olha, você não é tão cristão assim, você não é tão bom assim, né? Então, que realmente nós não tenhamos aí o foco em falsas promessas, em curas rápidas, em curas milagrosas. Curas instantâneas, digamos assim. Nós passamos por um período em que realmente tudo é necessário trabalho e muito esforço. É assim que nós vamos conseguir chegar à nossa felicidade, é assim que nós vamos conseguir chegar a um trabalho, a construir a nossa família, né? Através de muito diálogo, através de muitos acertos, de muitos erros. Então, tudo é necessário uma caminhada, e nem sempre é uma caminhada feliz, mas é uma caminhada que persistente, é uma caminhada que façamos a passos pequenos, mas que façamos ao alcance do Mestre, ao alcance do que Jesus nos ensina, ao alcance do que Jesus nos dá. Os falsos profetas, os falsos mestres, eles vão sempre se apresentar no discurso. Eles vão ter um discurso muito bom, mas a ação dele, ele não vai exemplificar. Então, é isso que a gente precisa seguir. Mesmo Pedro, Judas, Paulo, eles mostraram o caminho, eles exemplificaram com o seu amor, com a sua humildade, com a sua perseverança, com a sua fé. Então, como servidores hoje, é dessa forma que vamos exemplificar, é dessa forma em que vamos nos mostrar nos transformados, vamos nos mostrar novas atitudes, vamos mostrar o quanto
acreditamos em Jesus, enquanto acreditamos em Deus. Então, esse estudo, ele vem para trazer isso para a gente. Ele vem trazer a nossa crença, a nossa perseverança, o nosso amor. E o quanto nós vamos conseguir tudo isso através do nosso trabalho, através da nossa perseverança. Até aqui foi nos trazido todo ensinamento, todo conhecimento. Então, a partir desse momento, nós somos convidados a atuar, nós somos convidados a exercer o papel de Cristo, a exercer a bondade, a caridade, a termos, né, algumas coisas aí tiradas do nosso coração. Se eu gosto de falar mal, que eu não frequente mais essas rodas, que eu vigie a minha língua, né, se eu tenho um pensamento pessimista, que eu mude isso, que eu faça realmente um novo processo mental, que eu possa mudar esse meu sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão, um sentimento de reconhecimento, sabendo que nada acontece por acaso, que nada acontece sem a vontade divina. Então, tudo que vier, que eu realmente aceite de coração, que realmente vigie, que eu realmente ore, que eu realmente tenha fé em Cristo, tenha fé no amor que Ele nos ensina, tenha fé em tudo que possa melhorar. O nosso caminho é realmente não voltarmos àquele homem velho, não voltarmos para aquele estágio que muitas vezes é confortável, porque para chegarmos até a escola, para chegarmos até aqui, quanto que já vivemos? Cada um de nós aí, uma idade até, né, uma idade física. Quantos anos nós temos? Quantos anos nós passamos reproduzindo sentimentos, reproduzindo atitudes até então praticadas diariamente? E agora nós estamos mudando a chavinha para uma nova atitude, para um novo sentimento. Sempre que nos acontece alguma coisa, a gente volta para lá, que é um caminho que eu conheço. Pode ser até um caminho de sofrimento, um caminho que não era nem tão bom assim. Mas é o caminho que eu conheço, é o caminho do qual eu me sentia mais confortável. A mudança exige de nós uma atitude corajosa, uma atitude que realmente nos faz querer ser melhor, querer ter novas atitudes. Então é isso. Esse é o convite. É o convite para a aula, a nossa reflexão, que nós possamos olhar para nós, olhar para a nossa família, olhar para a relação que nós temos com o nosso planeta, realmente que possamos ser sustentáveis e autossustentáveis, realmente ter uma outra relação, uma relação de amor, de respeito aos recursos naturais e que nos é oferecido pela própria natureza, ao alimento que nos é dado, que possamos realmente consumir somente o necessário, que nós né, tenhamos aí a consciência de usar os recursos somente aquilo que eu preciso e não mais. Então, que ambições, que vaidade, que cobiça, sejam realmente sentimentos deixados de lado, que eu tenha uma nova atitude. Não é porque o outro tem que eu vou querer ter também. Isso é consumismo, isso é apego material. Deixa para lá, olha a sua necessidade. O que é que eu vou levar desse mundo? Né? Então, por que a gente tem tantos obsessores aqui? Porque ainda não conseguiram se desprender, porque não conseguiram ainda olhar para um outro caminho, um olhar para que realmente importa para a nossa atitude, para o nosso amor, para as coisas que a gente quer. Então, que nós tenhamos essa nova atitude, esse novo conceito, que possamos realmente refletir nessa aula, nesse sentido, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Que Jesus possa nos abençoar a todos nós. Que assim seja.